Hoje sim, hoje é o 15º dia do nosso advento de Natal. Ontem, que era o 14º, eu disse que era o 15º, mas eu me confundi, tá? É hoje. 25 devocionais sobre advento de Natal, sobre a chegada do Natal, baseados neste livro, e para mim tá sendo muito bom. Então, se você tá chegando agora, eu recomendo depois, quando você tiver um tempo, ver desde o primeiro, não precisa ver tudo de uma vez, você vai fazendo um pouquinho por vez, até chegar no dia de hoje e ficar em dia conosco, porque eu tô fazendo exatamente junto com vocês. Antes de filmar, eu leio para não gaguejar na leitura, mas nós estamos fazendo juntos. E eu nunca tinha feito um advento de Natal antes e, tô achando muito bom. Hoje nós vamos ler João 10:10, que diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Esse eu, no caso, é Jesus, ok? E o título de hoje é Vida e Morte no Natal. Porque nós estamos falando, né, durante esses 15 dias, que no Natal a gente comemora o nascimento de Jesus, do menino Jesus, mas nós não podemos nos esquecer quem era este menino. Ele não era um menino qualquer, ele não era um menino comum, ele era o nosso Salvador. Então, é importante a gente se lembrar que a obra que o nosso Salvador fez na cruz, ele morreu por nós, mas para que ele morresse, ele tinha que nascer. Então, se ele não nascesse, não haveria crucificação. Se não houvesse crucificação, não haveria morte. Se não houvesse morte, não haveria ressurreição, que é ele levantar dos mortos. Então, o Natal é uma época interessante porque ele fala de vida, de nascimento, fala de morte e fala de vida de novo. Mas essa vida de novo é uma vida eterna. E aqui o autor, ele conta a história de um casal, que era o casal mais antigo da igreja dele. Eles se chamavam, Marion era a esposa e Elmer era o esposo. Eles tinham, ela tinha 87 anos e os dois tinham 64 anos só de casados. E um certo dia, Marion, que era a esposa, ela faleceu. E aí o pastor pergunta, né, para o marido, e ele fala assim: quando eu falei com Elmer, ele disse que gostaria de que ele fosse forte no Senhor e não desistisse da vida. Ele disse: o Senhor tem sido um amigo verdadeiro. Então, o autor do livro, o pastor, diz: oro para que todos os cristãos possam dizer no fim da vida: Cristo tem sido um amigo verdadeiro. E isso é muito bonito. Depois ele também fala que a cada advento ele se relembra do aniversário de morte da mãe dele, porque ela morreu quando ele tinha, eu não sei quantos anos ele tinha, mas ela tinha 56 anos de idade e ela morreu um pouco antes, 10 dias antes do Natal. E eles sepultaram a mãe um dia após o Natal, porque os Estados Unidos têm esse costume, né? Não é como aqui, que as pessoas morrem e no dia seguinte, no máximo no outro, a gente vela e enterra. Não, eles preparam o corpo vai para um tipo de embalsamento, eu acho, tá? Para ele durar mais dias, porque é comum nos Estados Unidos, é um país muito grande, e cada um mora num estado, né? Então, para reunir a família e os amigos, eles esperam um tempo antes de enterrar. Então, e quando se vela, quando se enterra, eles fazem uma festa, fazem um almoço, fazem um jantar, é uma coisa bem especial. Então, por isso, essa diferença. Ela morreu 10 dias antes do Natal e foi só enterrada depois do Natal. Então, ele diz que cada Natal que passa, ele sente, né? Ele relembra de tudo isso que ele passou. Mas ele diz que aquele foi um Natal precioso. Ele não se lembra como se fosse um Natal triste, mas um Natal precioso. E aí ele coloca que muitos de vocês, ou seja, muitos de nós, a gente vai sentir a perda de alguém que a gente ama nesse Natal. Nesse Natal não, como em todos os natais, né? Meu pai morreu ano passado. No Natal do ano passado, nós sentimos falta do meu pai. E esse ano nós vamos sentir de novo, e assim por diante.
Esse ano eu perdi uma menina que era como se fosse uma filha para mim, a Laurinha. E esse ano eu vou sentir a falta da Laurinha, não só todos os dias, mas especialmente no Natal. E aí ele coloca o seguinte: no Natal a gente sente mais intensamente, né, essas perdas, mais do que antes, mas para a gente não impedir esse sentimento, porque a nossa tendência é impedir, é tentar esquecer, mas ele fala para que a gente permita que esse sentimento venha. Porque ele diz assim: o que é amar se não intensificar as nossas afeições, tanto na vida quanto na morte? Mas ele coloca: não fique amargurado, não fique triste, porque ser amargurado é tragicamente autodestrutivo. E é mesmo, quando a gente deixa a dor nos corroer, a dor de qualquer coisa, mas especialmente a dor de uma pessoa amada, quando a gente fica amargurado, ressentido com isso, ressentido com Deus, a gente vai se autodestruindo. E ele coloca que Jesus veio no Natal, né? Natal significa nascimento, por isso que o Natal chama Natal, porque a gente comemora o nascimento de Jesus. Então, Jesus veio no Natal para que a gente tenha a vida eterna. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, acabamos de ler. E ele fala que aquele casal de velhinhos, que a esposa morreu, eles conversavam de qual seria o último lar deles, né? Eles já se planejavam. E o esposo, Elmer, disse para o autor: Marion e eu concordamos que nosso último lar seria estar com o Senhor. E o autor também coloca que, assim, se você anseia chegar nesse lar, né, e que ele tem parentes vindo na casa dele para os feriados de todos os cantos. E ele fala que isso é bom, né? Não só no Natal, mas para os feriados, e que isso é bom. E ele coloca: eu acho que o motivo principal porque isso é bom é que eles e eu somos destinados no íntimo do nosso ser a uma volta final para o lar. Porque essa reunião, né, da família nos feriados, na verdade, não deixa de ser um preâmbulo do que vai ser lá no céu. Porque no céu você vai saber exatamente quem você é e vai saber exatamente quem são as pessoas que estão ali. Você não vai perder a sua identidade. As pessoas não se darão por casamento, mas elas saberão se foram casadas quando estavam aqui na Terra. Então você vai saber se a sua esposa é sua esposa, seu marido é seu marido, entendeu? Seu filho é seu filho. E aí ele fala que todas as outras voltas ao lar são apenas uma pré-libação, ou seja, uma pré-expectativa, uma pré-ansiedade, e que isso é bom. E é exatamente o que eu falei. Na verdade, é uma ínfima amostra de como vai ser lá no céu, que é um lugar de reencontros. Se você quiser saber mais pelo céu, eu tenho um vídeo maravilhoso, são 4 estudinhos rápidos que diz como é o céu, você procura no meu canal. E a não ser que elas se tornem substitutos. Aí não permita que todas as coisas doces dessa época do ano, a preparação, a ceia, os encontros, se tornem substitutos da doçura final, grandiosa e totalmente satisfatória que será lá. Permita, deixe que cada perda e cada prazer levem seu coração a um desejo pelo lar no céu. Essa é a nossa esperança, é a vida eterna. Porque ele vive, posso crer no amanhã, como diz aquela famosa música que é maravilhosa. Então, Natal. O que é isso senão eu vim para que tenham vida? Que possamos ter a vida agora e para sempre. Vida eterna significa vida para sempre. Vida após a morte. Não é uma segunda vida, é a continuação da nossa vida. Porque quando uma pessoa querida morre, a morte fica com os que ficam aqui na Terra. Mas ela vai com vida.
ela deixa a morte e vai com vida, porque o lugar, se ela foi para o céu, lá não tem morte. E pode ter certeza que se você está trazendo alguém na memória que você ama e que você sabe que está lá no céu, ela está numa boa e se reencontrou com muitas pessoas queridas. Então, torne o seu agora mais rico e mais profundo nesse Natal, por beber da fonte do para sempre. E ela está muito perto. Qual que é a fonte do para sempre? É Jesus. E Jesus está muito perto. Então, que nesse Natal a gente possa se lembrar de tudo isso. Tá vendo como o Natal tá ficando muito mais profundo? Para mim tá. Que você possa meditar durante esse dia nessa palavra que nós vimos hoje. E amanhã vamos para o 16º vídeo. Natal tá chegando. Que Deus te abençoe e até breve. Beijo grande.